Olá pessoal, estamos de volta. Antes eu devo fazer uma confissão aqui. Todas as vezes que eu for gravar um problema de aritmética, eu faço uma prece, né, pedindo a inspiração divina e ao mestre Ivan Mendes que não descubra nenhum erro na minha solução. Então, gente, vamos lá, eu vou me atrever a gravar um problema de aritmética. Bom, o problema fala o seguinte: qual é o valor máximo que se pode obter ao dividir um número natural de 3 algarismos pela soma desses algarismos, quer dizer, desses algarismos que formam esse número? Ora, na hora de resolver um problema, a primeira coisa a fazer é entender o problema, né? O que o problema nos diz. Então o problema me pergunta o seguinte: quando você tem um número de 3 algarismos, por exemplo, 1, 3, né? E digamos 0 não, vou botar aqui 6. Tanto faz, tá? E eu vou dividir esse número de 3 algarismos, pela soma desses algarismos. Quer dizer, por 1, mais 3, mais 6. Então isso vai ficar 136. Tá? Foi o número que eu escolhi como exemplo, dividido por 10. Isso vai dar 13,6. Vai dar um decimal. Então o problema é exatamente esse, tá? Ele quer saber o seguinte: quando, né, em que momento ou qual o valor máximo, tá? Qual o valor máximo que eu posso obter nessa operação? Qual é o maior valor que eu posso obter numa situação desse tipo? Olha, repara, a primeira coisa que nós temos que saber para resolver esse problema é escrever um número na fórmula polinomial, tá? Porque a gente sabe que o 2, ele na verdade ele tem um valor relativo de 200. Ele é 2 vezes 100, 2 vezes 10 ao quadrado. O 30, o 3 é o 30, porque ele está nas dezenas, né? Então ele tem um valor relativo de 30. E o 4 está nas unidades. Então o valor relativo dele é igual ao valor absoluto, que é 4. Ora, como eu falei, o 100 é o mesmo que o 10 ao quadrado. O 3 vezes 10 é 3 vezes 10 elevado a 1. E o 4 é 4 vezes 10 elevado a 0. Certo? Então, esse 10 é exatamente a base, né? A base do sistema de numeração. Certo? Muito bem. Então, esse é o caminho para a gente começar a pensar nesse problema. Ele quer saber qual será o valor máximo que se obtém
com essa divisão. No caso aqui, a divisão seria 234 por 9, né? Certo? Muito bem. Bom, feito isso, a gente pode começar o nosso problema. Ora, vamos dizer que o nosso N seja o número ABC, tá? Onde o A precisa ser diferente de zero. Não pode ser zero. Para garantir a existência dos 3 algarismos. Porque o número tem que ser o número de 3 algarismos, senão ele passaria a ser o número de 2 algarismos. Muito bem. Repara que esse número N, na forma polinomial, ele poderia ser escrito assim, ó, A vezes 10 ao quadrado, A vezes 10 ao quadrado, porque aqui são centenas, mais B vezes 10 elevado a 1 mais C. Esse é o meu número N. Meu número N pode ser escrito dessa forma. Bom, até aí é tranquilo, né? Muito bem. Ora, eu posso garantir que esse número ele vai ser menor ou igual ao 100 que multiplica A mais B mais C. Óbvio que eu posso garantir isso. Por que que eu posso garantir isso? Eu posso garantir isso porque esse camarada, ele é igual a quem? Esse camarada, ele vai ser igual a vezes 10 ao quadrado, A vezes 100, né? Mais B vezes 100, B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 100, C vezes 10 ao quadrado. Claro, se essas parcelas aqui, ó, B vezes 10 ao quadrado, essa parcela é maior do que essa, na realidade é 10 vezes maior, né? Está multiplicado por 10. E essa parcela é maior que essa, na verdade 100 vezes maior, porque está multiplicado por 10 ao quadrado, não tem jeito. Esse meu número, o A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10, mais C, ele precisa ser um número menor ou igual àquele lá. A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10 ao quadrado, mais C vezes 10 ao quadrado. Bom, menor eu acho que não tem problema de enxergar, né?
Você deve estar pensando, pô, mas igual? Sim, ele pode ser igual. Ele pode ser igual. A igualdade vai ocorrer quando? Quando é que a igualdade vai ocorrer? A igualdade vai ocorrer quando? Quando esses nossos coeficientes, vamos chamar assim, B e C, forem iguais a zero, né? Porque isso pode acontecer. O que não pode acontecer é o A ser zero. Senão ele deixa de ter o quê? De ter 3 algarismos e passa a ter 2 algarismos. Muito bem. Bom, mas na verdade, o problema que é o seguinte. Chamar esse quociente de quê? Ele quer que saber qual é o valor máximo que isso pode ter. O número dividido pela soma dos seus algarismos, qual é o valor máximo que ele pode tomar. Ora, agora fica fácil a gente perceber o seguinte, que esse ABC, ele é A vezes 10 ao quadrado. Como nós já fizemos, mais B vezes 10, né? Mais C. Certo? Então, esse cara terá que ser dividido por A mais B mais C. Ele quer saber qual é o valor máximo que isso pode ter. Ora, é fácil da gente perceber o seguinte, o valor máximo disso vai acontecer quando esse sujeito for, o denominador for o menor possível. Quando isso for o menor possível. E aqui quando eu tiver o quê? O maior valor possível. O maior valor possível, ele vai acontecer quando eu tiver essa situação. Quando eu tiver essa situação. Exatamente aquela situação que eu mencionei. Quando esse cara for o número 100, ou seja, quando B for 0 e C for 0, e aí esses algarismos vai apresentar uma soma igual a quem? Igual a 1. Então esse quociente máximo vai ser igual a 100. Aliás, você poderia concluir isso, poderia ter concluído daqui, ó. 100 que multiplica A mais B mais C igual a esse polinômio, significa que aquele polinômio, A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10, mais C, que é o nosso N, é o nosso número de 3 algarismos, dividido por A mais B mais C, só pode ser menor
ou igual a 100. Como ele pede o valor máximo, o valor máximo deve ser o 100. Tem que ser o 100. E esse valor, ele acontece exatamente quando? Quando o A é 1, o B é 0 e o C é 0. Ou seja, quando o número aqui no denominador, ou melhor, quando o número N for o número o quê? For o número 100. Bom? Então, um abraço. Mestre Ivan, qualquer coisa, só me dizer que a gente chega aqui e dá o nosso jeito, né? Ó, pessoal, aquela questão tal, o professor Ivan me chamou a atenção de que eu poderia ter feito assim e tal, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Ivan e outros mestres quaisquer que são todos amigos aí da turma de matemática e estamos colaborando com vocês nesse projeto. Bom? Então, gente, um abraço, até a próxima.